Se você esticasse os braços agora, a distância entre suas mãos seria fácil de processar. Mas e se eu pedisse para você imaginar essa distância multiplicada por 1 trilhão? O problema não é a sua imaginação, é que seu cérebro não foi projetado para isso. Será que o universo é grande demais ou nós é que somos neurologicamente pequenos? O ponto aqui não é apenas falar de números com muitos zeros, o que seria uma abordagem de enciclopédia. O erro comum é tentar visualizar o cosmos como um mapa. Na verdade, precisamos entender que nossa cognição é fruto da savana africana, onde a maior distância relevante era o horizonte visível. Fora disso, nossa intuição simplesmente desliga. Cientificamente, o universo observável tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Escolhi este recorte, a escala versus a biologia, porque explicar a expansão métrica do espaço é inútil se não admitirmos primeiro que nosso hardware cerebral falha ao tentar converter luz em profundidade real. Fomos feitos para o chão, não para o vácuo. Para entender essa falha, imagine que toda a história da humanidade, desde a primeira ferramenta de pedra, fosse representada por um único grão de areia. Para preencher o volume do universo conhecido, não precisaríamos de uma praia, mas de um oceano de esferas sólidas de areia do tamanho do próprio sistema solar. É um volume que a mente recusa aceitar. Aqui surge uma quebra de expectativa. Tendemos a achar que o vácuo entre as galáxias é o nada. Mas matematicamente, esse vazio é a estrutura mais presente do cosmos. O que chamamos de mundo real, planetas, estrelas e pessoas, é uma anomalia estatística de densidade em um oceano de ausência absoluta. Somos a exceção rara, não a regra do espaço. O ponto aqui não é diminuir nossa importância, mas ajustar nossa perspectiva. Quando dizemos que algo é astronômico, estamos usando uma metáfora para nossa própria incapacidade de contagem. A ciência não mede o universo para nos assustar, mas para mapear o território onde nossa mente ainda não consegue caminhar de forma intuitiva. Ao olharmos para o céu, não estamos vendo objetos em um espaço tridimensional comum, mas sim fósseis de luz. O erro comum é acreditar que o que vemos está lá agora. A vastidão do universo é, na verdade, uma vasta separação temporal. O tamanho do cosmos é o que garante que o passado ainda esteja disponível para nosso estudo e curiosidade. Concluir que somos insignificantes diante dessa escala é uma interpretação incompleta. A verdadeira reflexão é que somos a única parte do universo que desenvolveu a biologia necessária para perceber que existe uma escala maior. O universo é vasto, mas a consciência de sua vastidão cabe dentro de um órgão biológico de apenas 1,5 kg. Para avançarmos, precisamos falar sobre a velocidade da luz, mas não como um recorde de corrida. O erro comum é tratar a luz como algo rápido. Em escala cósmica, a luz é agoniantemente lenta. Se o universo fosse uma cidade, a luz seria um pedestre tentando atravessar um continente a pé, parando o tempo todo para descansar. O ponto aqui não é a velocidade em si, mas a desconexão causal. Quando observamos uma galáxia a 10 milhões de anos-luz, não estamos vendo o presente dela. Estamos operando com um atraso de dados tão vasto que a noção de agora perde o sentido físico. O universo é grande demais para ter um relógio sincronizado para todos os seus habitantes. Imagine que você tenta conversar com alguém, mas cada frase leva 1000 anos para chegar. Essa é a nossa realidade com o cosmos. A abordagem aqui é a da quarentena informativa. A física impõe um limite de velocidade que nos isola em bolhas de tempo, impedindo que o cérebro sinta o universo como um todo, conectado e simultâneo. Vamos a uma comparação autoral. Se a Terra fosse o tamanho de um glóbulo vermelho no seu sangue, a estrela mais próxima, Próxima Centauri, estaria a uma distância equivalente a cruzar o Brasil de norte a sul.
Entre esses dois pontos minúsculos, não haveria absolutamente nada além de poeira rala, radiação e um silêncio absoluto. A quebra de expectativa lógica é que, apesar dessa distância bizarra, a gravidade mantém tudo unido. O tecido do espaço não é um palco vazio, mas um campo dinâmico que se curva. O que nosso cérebro interpreta como espaço vazio é, na verdade, uma entidade física que pode esticar e dobrar, algo que foge totalmente à nossa lógica tátil. O ponto aqui não é apenas a distância entre estrelas, mas a distância entre as próprias galáxias. Elas se afastam umas das outras não porque estão se movendo através do espaço, mas porque o próprio espaço entre elas está sendo criado. É como se o chão sob seus pés crescesse enquanto você tenta caminhar, tornando o destino inalcançável. O erro comum é imaginar o Big Bang como uma explosão em um ponto do espaço. Na verdade, foi o início do próprio espaço. Não há um fora do universo para onde possamos olhar. Nosso cérebro busca um limite, uma parede ou um fim, porque tudo o que conhecemos na Terra tem uma borda. O universo, possivelmente, não possui nenhuma fronteira. Essa ausência de bordas é o que realmente nos confunde. Como seres biológicos, dependemos de contrastes, dentro e fora, aqui e lá. No contexto cósmico, essas distinções colapsam. Somos um arranjo temporário de átomos que, por um breve momento, tenta medir o imensurável, usando apenas a lógica limitada da nossa sobrevivência imediata. Para entender por que travamos diante do cosmos, precisamos olhar para dentro do crânio. Nosso sistema visual evoluiu para caçar e coletar em 3 dimensões imediatas. O erro comum é achar que imaginar o espaço é um processo puramente abstrato. Na verdade, seu cérebro tenta usar os mesmos neurônios que usa para desviar de um obstáculo físico. O ponto aqui não é falta de inteligência, mas de utilidade evolutiva. Não havia vantagem em entender a distância até Andrômeda para sobreviver a um predador. Por isso, nosso cérebro desenvolveu o senso logarítmico para números grandes. Depois de certo ponto, 10.000 e 10 bilhões parecem a mesma coisa para nós, apenas muito. Focamos nesta falha de processamento porque ela explica nossa apatia diante de escalas astronômicas. Quando você ouve que uma estrela está a trilhões de quilômetros, seu cérebro descarta a magnitude real e armazena apenas o conceito de longe. É um mecanismo de defesa necessário contra o colapso cognitivo por excesso de dados irrelevantes. Imagine que seu cérebro é um navegador GPS de um carro popular, tentando processar o mapeamento de toda a Via Láctea em tempo real. O hardware simplesmente superaquece. Para funcionar, o cérebro simplifica o universo em símbolos. Nós não compreendemos o espaço. Nós apenas aceitamos as equações que o descrevem com precisão matemática. A quebra de expectativa aqui é que a matemática é mais inteligente que nossos sentidos. Conseguimos calcular a curvatura do espaço-tempo, mas se tentarmos visualizar essa curvatura sem analogias, falhamos. A matemática é a prótese que usamos para caminhar em terrenos onde nossa intuição biológica não tem pernas para andar ou se sustentar. O ponto aqui não é que somos limitados, mas que somos curiosos o suficiente para perceber a própria limitação. O erro comum é sentir-se pequeno de forma negativa. Biologicamente, somos gigantes se comparados à escala atômica. Estamos exatamente no meio do caminho entre o infinitamente pequeno das partículas e o infinitamente grande das galáxias. Considere esta comparação. Se cada neurônio do seu cérebro fosse uma estrela, você teria uma galáxia inteira dentro da cabeça. A complexidade das conexões neurais é a única coisa na natureza que rivaliza com a estrutura das teias de galáxias. O universo é imensamente grande por fora, mas é igualmente profundo e complexo por dentro. Essa escala interna é o que nos permite criar modelos do cosmos.
O universo não cabe no nosso cérebro pelo seu volume físico, mas cabe perfeitamente pela nossa capacidade única de abstração. O fato de um animal que precisa de água conseguir teorizar sobre o fim do tempo é a maior quebra de lógica que a ciência já encontrou até hoje. O ponto aqui não é o vazio, mas o que ele permite existir. Se o universo fosse denso e pequeno, a luz nunca teria espaço para viajar e a matéria não teria liberdade para se organizar em estruturas complexas como você. A imensidão que nos assusta é, na verdade, a condição física necessária para a nossa própria existência biológica e consciente. O erro comum é projetar sentimentos humanos, como a solidão, no vácuo intergaláctico. O espaço não é solitário. Ele é apenas desabitado em sua maior parte. Nossa mente tenta preencher o silêncio cósmico com ruído emocional, porque não suportamos a ideia de algo existir de forma tão vasta sem uma finalidade voltada exclusivamente para nós. Escolhi encerrar este raciocínio focando na humildade cognitiva. Reconhecer que nosso cérebro falha ao entender o universo não é uma derrota da ciência, mas o seu maior triunfo. Significa que fomos capazes de descobrir verdades profundas que estão muito além do que nossos sentidos rudimentares poderiam confirmar ou perceber sozinhos. Imagine que somos náufragos em uma ilha pequena, olhando para o oceano. A imensidão da água não torna a ilha menos real ou importante para quem nela vive. Pelo contrário, o oceano é o que define os limites e a forma da ilha. O universo imenso é o oceano que dá contorno à nossa experiência humana, definindo quem somos através do contraste. A quebra de expectativa lógica final é esta. Quanto mais longe olhamos no espaço e no tempo, mais próximos ficamos de entender nossa própria origem atômica. O ferro no seu sangue e o cálcio nos seus ossos precisaram dessa escala monumental e de bilhões de anos para serem forjados no coração das estrelas e espalhados pelo vácuo. O ponto aqui não é que o universo é grande demais para nós, mas que nós somos o próprio universo tentando entender a si mesmo. Quando seu cérebro falha ao tentar imaginar 1 trilhão de estrelas, essa falha é o reconhecimento de uma beleza que não cabe em métricas biológicas simples. É um curto-circuito de pura reverência intelectual. O erro comum é buscar um significado externo para toda essa vastidão. Mas a ciência nos sugere que o significado não é algo que encontramos lá fora, espalhado entre as nebulosas. O significado é algo que nós, pequenas anomalias conscientes, injetamos no cosmos através da nossa curiosidade, do nosso estudo e da nossa empatia. Não precisamos sentir medo da escala cósmica, da mesma forma que não sentimos medo de uma montanha por ela ser maior que nós. A montanha apenas existe. Nós somos os únicos seres que podem escalá-la e admirar a vista lá do topo. O universo é a nossa grande montanha. E a ciência é a ferramenta que usamos para subir cada vez mais alto. Concluo este pensamento convidando você a aceitar a nossa pequenez não como um fardo, mas como uma libertação. Se o universo fosse do tamanho da nossa compreensão imediata, ele seria terrivelmente limitado. A falha do nosso cérebro é a prova final de que vivemos em uma realidade infinitamente mais rica e complexa do que nossa imaginação. O próximo passo para a nossa espécie não é apenas medir o que está longe, mas aceitar que somos a ponte entre o átomo e a galáxia. Somos o meio do caminho onde o cosmos despertou. E se o universo parece grande demais agora, lembre-se, ele ainda está crescendo e a nossa imensa capacidade de fazer novas perguntas sobre ele também.